Como surgiu a mobilização que culminou na maior audiência pública da história da ANEEL e as reuniões para chegar em um texto de consenso para votar o marco legal da GD. Como foram esses bastidores? Após a sanção da Lei 14.300, a dúvida que fica é: qual será o futuro da geração distribuída no Brasil? Nesse último episódio, falaremos sobre como foi o Dia D da energia solar no Brasil, que aconteceu lá em 2019, quando os capacetes amarelos invadiram Brasília para defender o setor. Além disso, vamos tratar da Lei 14.300 e das expectativas para o futuro da solar nos próximos anos. Isso tudo começou lá em 2019. Esse segmento ele era regulado por uma resolução da ANEEL, né, a 482. E a própria resolução da ANEEL, quando ela foi publicada, que foi lá em 2012, 2013, depois já teve uma revisão em 2015, ela já dizia que haveria uma revisão em 2019. A ANEEL basicamente trabalhou nos benefícios elétricos e custos, né? Custos e benefícios no setor elétrico especificamente. Ela diz o seguinte, que a área de externalidades transcendem a competência da ANEEL. Então, quando houve essa audiência pública, a gente colocou essa questão da externalidade, mas eu foquei muito na questão elétrica. E aí, na questão elétrica, o que eu tinha proposto? Primeira proposição que eu fiz é o seguinte, o rooftop, por exemplo, ou muitos da remota, estão ligados ou na baixa tensão ou na média tensão. Tá? E aí o que acontece? Esses pontos existem por conta das cargas. Aí eu criei um tal de fator de vizinhança, que é o seguinte, olha, se ela está num local, mesmo que ela está provendo energia para uma carga bem distante, tá? O elétron, vamos supor aí, falar a figura do elétron, né? Ele vai para o caminho mais rápido, ou seja, ele vai suprir a carga que está naquela região da GD remota. A ANEEL aceitou, achou interessante a contribuição, mas isso foi logo depois, né, que houve a contribuição, a análise dela, e aí ela ia fazer a proposta de resolução. Mas aí deu uma parada e ela lança a CP 25 e aí faz um melê muito grande. Em 2019, nós tivemos ali em 15 de outubro a audiência da ANEEL, onde ela apresentou o projeto de taxação da energia solar distribuída, aquela que as pessoas instalam nos telhados das casas, né, em mais de 60%. Foram apresentadas 5 alternativas e a que ela se propôs chamava-se Alternativa 5. E isso coloca em choque todo o consumidor, todos os consumidores e todos os empreendedores que estão em mais de 5 mil municípios do Brasil com suas pequenas e médias empresas de energia solar. Então, esse foi o começo dessa mobilização, onde diversos pequenos empresários e consumidores se mobilizaram e foram para Brasília. Eu fui daqui até Brasília, quase, 10, 12 horas de ônibus, porque a ANEEL queria taxar em 63% a energia solar e viabiliza qualquer coisa. Viemos do Rio de Janeiro para dizer para todo o Brasil, taxar o sol não. Não! O sol é para... A primeira reunião, o primeiro engajamento aconteceu numa churrascaria em Brasília com 10 pessoas que organizaram em menos de 7 dias uma mobilização que viria a ser conhecida como a maior audiência pública da história da ANEEL. Então, essas 10 pessoas se organizaram, criaram um plano de ação, em 7 dias colocaram praticamente 1.000 pessoas dentro do maior audiência pública da ANEEL, que aconteceu lá no Clube do Exército, em Brasília. A ANEEL, pela primeira vez na sua história,
teve que alugar um lugar maior, fora da agência, para fazer uma audiência pública. Então, essa mobilização, ela provocou um engajamento dos deputados e dos senadores, porque as bases eleitorais ligavam para eles. O mercado, as pessoas começaram a me procurar. Deputado, a gente precisa legislar algo sobre micro e mini geração distribuída, porque a ANEEL está ameaçando fazer uma resolução em que vai taxar em 60%, que na prática é a morte desse segmento. E aí eles me escolheram como intermediário nisso e tudo, e aí que eu entrei nessa confusão toda. Isso foi segundo semestre de 2019. Os sistemas fotovoltaicos, no mês de novembro, dados oficiais da ANEEL, injetaram no sistema 1,8 gigawatts, propiciando uma economia para todos os brasileiros de 68 milhões de reais. Portanto, ao contrário da narrativa de alguns técnicos do Ministério da Economia e mesmo da ANEEL, a energia solar fotovoltaica, ela desonera, ela barateia a conta de todos os demais consumidores, ao contrário daquilo que eles querem dizer. Portanto, nós queremos aqui fazer novamente um apelo à ANEEL e ao governo que taxar o sol não. Taxar o sol será matar uma indústria importantíssima que gera mais de 100 empregos por dia no Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Aí de lá para cá, eu abracei essa causa e comecei a fazer várias reuniões lá na ANEEL, no Ministério de Minas e Energia, na Casa Civil, com o setor. E o setor elétrico é composto de vários segmentos que, em certos aspectos, são às vezes antagônicos em termos de interesses econômicos. Então, era preciso fazer reuniões com esses segmentos todos. Então, essa foi uma costura longa, mas tudo indicava que que em meados de 2020 resolveríamos isso, quando veio a pandemia. E aí a pandemia meio que também que suspendeu a previsão de votação disso na Câmara, e aí essa votação ficou meio que suspensa até o final de 2020, mas continuamos trabalhando em negociações de bastidores. Esse texto passou por inúmeras versões, né, inúmeras modificações, aprimoramentos, ajustes, até que se atingisse efetivamente uma maturidade desse texto. E aí, quando o texto já estava bem maduro e pronto para ser votado, houve uma obstrução articulada pelas distribuidoras para que esse texto não conseguisse ser votado em plenário. E aí a gente começou um processo, né, por uma demanda do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, de que a gente pudesse buscar um entendimento, um consenso, um acordo para que esse texto pudesse ser tramitado não na base da disputa, né, do embate, mas na base da harmonia e da sintonia. O presidente da Câmara disse que essa seria a única forma como o texto poderia seguir em frente. O presidente Arthur Lira tinha uma visão nesse sentido da necessidade de votarmos esse projeto. Ele não entrava muito no mérito, ele ficava imparcial com o presidente, mas ele também concordava que era necessário votarmos esse projeto, mas ele insistia muito que buscássemos um entendimento com os contrários para que tivéssemos um projeto de consenso, para não precisar ter o confronto no plenário. Era isso que ele batia muito, que ele buscava muito. Olha, vamos votar, nós conhecemos a importância desse projeto, mas vamos tentar buscar o consenso o máximo possível e o mínimo de confronto, né, de enfrentamento. Então era preciso achar esse equilíbrio, algo que não fosse prejudicial para ninguém, e essa construção nós conseguimos fazer. Votamos no final de 2021 e agora no início do ano, no início de janeiro, o presidente Bolsonaro sancionou finalmente a lei. A Câmara aprovou nesta quarta projeto que institui um marco legal para os mini geradores de energia. Nós conseguimos que a ANEEL, o Ministério de Minas e Energia, reconhecesse os benefícios que a microgeração distribuída traz para todo o sistema. Não é o texto ideal que todos nós sonhamos e queremos para a geração distribuída, não é o fim do mundo, tampouco, né? É um texto que protege, sim, o coração da geração distribuída, os pilares da geração distribuída para ela continuar crescendo com solidez no Brasil, mas é o que a gente consegue atingir na busca de um consenso, né? Para o futuro, a gente ainda está com uma indefinição. A gente tem que acompanhar, de certa forma, a novela da discussão, ela ainda vai continuar.
a gente tem, nos próximos 6 meses, uma atribuição para o CNPE definir as diretrizes com relação à nova compensação, ou seja, a regra que vai surgir depois de 2029. Depois desses 6 meses, a ANEEL tem 1 ano para definir como que será a compensação depois desse prazo. Só que o que eu penso? E está havendo, assim, a gente já sabe aí de rumores de que a ANEEL está querendo voltar com a alternativa 5. Esse é um grande problema que a gente está tentando mudar isso junto à ANEEL. Por quê? Porque a discussão mais detalhada desses custos e benefícios, eu acho que a ANEEL não está a fim de ou não tem tempo, ou não está a fim de fazer. Tá? Pelo menos é porque se ela tem só 1 ano, ela deveria já começar a estruturar junto com os agentes essa evolução aí dessa quantificação. Quando trouxe a ANEEL para dentro do texto, aquele assunto de segurança jurídica ele vai por terra, porque segurança jurídica é quando você dá previsibilidade. Quando você põe a ANEEL para decidir algo dentro de um texto de lei, no nosso ponto de vista, chega a ser inconstitucional. Eu não sei como é que isso passou pela Comissão de Justiça do Senado ou da Câmara, de Constituição e Justiça. Porque não se pode fazer algo que não tem previsibilidade de nada. Né? O setor, em 2023, ele vai ficar congelado até ter o número que a ANEEL vai tirar da caixinha de Pandora lá e apresentar. Então, fica difícil aqui eu te dizer se vai ficar inviável, se não vai ficar inviável. Mas, para análise de investimento, a gente está falando de um investimento de infraestrutura que dura 25 anos, que tem um fluxo de caixa de longo prazo, e você só tem uma definição firme de como que vai ser de 2023 até 2029, que é pouco, são 6 anos. Então, a gente precisa saber o que vai acontecer depois desses 6 anos. Então, o que eu posso dizer é que já existe um impacto, ou seja, se você tiver a oportunidade de fazer o teu projeto nos próximos 2 meses, então corra para aproveitar a regra atual é muito melhor do que a nova regra, mas ainda existe uma incógnita de como será as regras a serem definidas pela ANEEL. A nossa expectativa é que essa análise e esses critérios de valoração sejam equilibrados, né, de forma a realmente contemplar essa valoração, né, contemplar aí custos e benefícios da geração distribuída. E é bom lembrar que, em função da estrutura tarifária em diferentes regiões do Brasil e com impactos e o comportamento, né, de atratividade diferenciada a cada região, a gente tenha no final condições de que as diferentes regiões do Brasil possam evoluir, né, que possa se manter a atratividade da geração distribuída nos diferentes modelos de negócios aqui no Brasil. Então, a 14.300 ela tem alguns pontos ali que a Ecore sempre foi contra, tá? A gente acha até hoje que não era o momento ainda dessa alteração de benefícios da geração distribuída, principalmente que o Brasil ainda tem muitas regiões que são carentes de energia fotovoltaica, regiões que começaram a experimentar esse crescimento, começaram a geração de emprego. Então, tem estados que ainda eles estavam engatinhando, e aí a gente já tem a 14.300 em cima desse pessoal que não estava tão evoluído como, por exemplo, região Sudeste, Minas Gerais, São Paulo, etc. Então, talvez foi um pouco precipitado, a gente não tem mais muito o que fazer, e sim trabalhar para estar pronto aí para o próximo ano. Eu tenho para dizer para você que não estamos parados, e nós estamos mobilizando para preservar aí pelo menos essa geração até os chamados 500 kW de potência, que é a grande maioria, 99% das instalações do Brasil, que é o que gera emprego em todos os municípios, que é o que faz a economia circular nos municípios. Então, nós estamos engajados para que, pelo menos, esses projetos menores sejam preservados. Uma coisa que eu posso dizer com relação aos projetos menores, os projetos rooftop, que estão junto à carga,
que o que vai mandar é o fator de simultaneidade. O que é o fator de simultaneidade? É você gerar energia e consumir ao mesmo tempo, sem precisar da rede, para injetar e trocar ali com a distribuidora o crédito, né? Quando você injeta, ganha crédito, quando você consome, você compensa o crédito. Então, o fator de simultaneidade vai ser fundamental. E aí, na minha visão, da forma como o mercado vai se desenvolver, eu acredito que nesse contexto da simultaneidade, a gente vai começar a ver as soluções de armazenamento surgindo com mais força, dado que se você perde ali a eficiência da distribuidora como bateria virtual, então quando você troca energia com a distribuidora, é como se ela estivesse carregando energia para você e depois descarregando. Então é como se você substituísse a distribuidora por um armazenamento físico dentro da sua casa, e aí você aumenta o fator de simultaneidade. Até 2035, a expectativa é que esse mercado fature cerca de 546 bilhões, né? Por volta de 2,7 trilhões no mundo, seja com baterias, né, ou seja com mobilidade elétrica, ou armazenamento. No Brasil, o setor deve atrair algo em torno de 5 bilhões de investimento por ano neste período. Apesar dos valores atuais, o preço da bateria de lítio ela caiu 89% desde 2010. E acreditamos que quanto maior a demanda, né, com o avanço tecnológico, a tendência é de que haja queda ainda maior nos preços. Há 10 anos atrás, energia solar era quase uma utopia no Brasil. Em 2016, quando iniciamos os treinamentos, né, da Aldo para falar de energia para os nossos revendedores, era algo muito complexo. E olha só o que aconteceu em tão pouco tempo, né? O mercado de energia se despontou, se destacou, é um mercado crescente e hoje já consegue se fazer conta de break-even, né? Consegue ter um retorno do investimento e, além de tudo isso, ser algo sustentável, né? Então, a distribuidora ficaria, para mim, como um órgão de backup. Tá? Eu, de repente, tenho que pagar alguma coisa para isso, mas boa parte da energia eu vou resolver dentro da minha localização, dentro do meu sítio. Tá? Então, essa é a perspectiva que melhora muito para o armazenamento se houver essa cobrança efetiva aí do uso dessa, vamos chamar aí, bateria virtual que a distribuidora coloca aí para o consumidor. Uma das vantagens do sistema de armazenamento é a versatilidade das suas aplicações. Na geração de energia solar, a lógica é a mesma. Ele acumula energia durante o dia e depois você pode utilizar essa energia nas suas cargas, usar a sua energia na carga de pico. As baterias têm uma durabilidade de até 6.000 ciclos, né, de 16, 15 anos de durabilidade, com garantia de até 10 anos. Uma outra aplicabilidade para baterias é a redução no consumo na hora de ponta. Então você consegue armazenar a energia que vem do sol nas suas baterias e descarregar essa energia na hora da ponta, né, das 6 às 9 aqui no Brasil, que é uma hora que você não tem mais produção de energia através do sol. E com isso reduzir o seu custo, né, porque a energia na hora da ponta ela custa até 3 vezes mais do que a energia convencional, do que a tarifa normal. Uma outra utilidade do sistema de armazenamento é o controle da demanda. Você consegue fazer o controle da demanda com baterias. Então, um exemplo disso, você tem uma demanda contratada de 100 kW, em algum momento na tua empresa você vai ultrapassar essa demanda, ele vai e faz a busca dessa energia na bateria, evitando assim multas, ultrapassagem da demanda. Um outro ponto é a segurança, né? O backup. Com o sistema de baterias, você consegue dar segurança para a rede. Hoje no Brasil, a gente tem um histórico bem grande de quedas de energia, então você consegue, essas quedas, claro, por um período curto de tempo, e você consegue dar segurança na rede com as baterias, isolando as suas cargas emergenciais, enfim. E aí pode fazer isso da melhor maneira possível, de acordo com o teu projeto. Uma outra aplicabilidade da bateria é para sistemas híbridos. Então você consegue ter o sistema que ejeta e você consegue ter a bateria nesse mesmo sistema para uso e backup, enfim, para suas cargas emergenciais. E ali, a partir do momento que eu acoplo baterias com energia solar fotovoltaica, eu passo a ter um sistema despachável. Isso é bom para o consumidor final e, naturalmente, né, nós entendemos que a regulamentação ela vai seguir evoluindo igual em todo mundo, né? Isso é bom para a rede elétrica como um todo, né? Porque a partir dessa combinação, isso já está previsto na lei, na 14.300 também,
essas mini e micro gerações vão poder prestar o que nós chamamos de serviços ancilares. Pensando em tecnologia, pensando num mundo mais moderno, né? A gente só vem vendo aí maravilhas tecnológicas aí há muito tempo, né? E agora a gente tem aí o 5G já começando no Brasil, cada vez vai estar mais disseminado essa tecnologia. A gente vê a machine learning, por exemplo, que são as máquinas, elas aprendem com esses dados que elas recebem. Com o 5G ela consegue receber dados ali praticamente no mesmo segundo que acontecem. Então isso é muito legal, né? Porque imagina, você receber alertas de um sistema e falar, olha, você tem que atuar nesse sistema porque ele tem uma probabilidade de falhar por esse motivo. E a gente vai começar a ver um movimento de cidades inteligentes, de redes inteligentes, e com os carros elétricos também, né, que estão aumentando muito a demanda mundial. Você imagina se você tem uma demanda, por exemplo, de vários carros conectando num horário similar e aumentando aquele consumo de energia da rede, porque eles estão carregando ali, um exemplo, tá? E você automaticamente e rapidamente, né, na velocidade da luz, você consegue jogar o fluxo dessas energias que estão armazenadas em baterias, jogar para atender essa demanda, sem causar impactos aí grandes na rede de distribuição. Então, esse é um caso típico, né? E isso já ocorre, né? Isso já ocorre em outros lugares. No Brasil vai acontecer também. 10 anos de geração distribuída fotovoltaica no Brasil. O tempo passou rápido, não é? E assim como o tempo, o crescimento desse setor também foi acelerado. Uma trajetória brilhante de um mercado que tem tudo para continuar crescendo ainda mais.